E aí, Gui, obviamente, né? Eu acho que assim, o teu papel hoje aqui é muito importante, por quê? Na minha visão, eu acho que não é só na minha, né? A gente tá vivendo alguns tempos, eu diria, de uma certa efervescência no que diz respeito a relacionamentos. Tá? Então, por que eu digo isso, né? Eu não sou um cara novo. Eu tenho cara de 40, mas eu só tenho 35, entendeu? Então, eu tô cansado, mas, pô, eu tenho 35 ainda. E assim, Gui, ó, eu vi muita coisa mudando desde quando eu comecei a namorar lá com 18 anos até hoje com 35, né? Então, muita coisa mudou. Eu até brinco, né? Eu falo assim, que mudou de maneira meio que exponencial, entendeu? Então é como se as dinâmicas não mudassem de forma linear. É meio que exponencial a coisa. Então, se o ano passado você tinha, chutar aqui, 10 casos Maria da Penha, esse ano tá em 20, pode ser que depois seja em 40, entendeu? Por exemplo, né? Então, eu acho que é muito importante hoje, tanto homem quanto mulher, entender quais são os meus direitos, primeiro, dentro de um relacionamento. Né? Então, assim, quais são os meus direitos? E quando eu falo direitos, agora, aqui contigo, eu vou até tirar direitos do ponto de vista conjugal, relacionamento. Direitos legais mesmo, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho direito, o que eu não tenho. E depois a gente vai entrar no assunto sobre blindagem patrimonial. Legal. Entendeu? Então, assim, hoje, como que tá, no geral, legalmente falando, a situação pro homem e pra mulher? Legal. Eu acho que, como introdução para a sua pergunta, eu vou dar uma resposta até usando uma analogia. Tem pessoas boas que costumam dar dinheiro para pedintes na rua, né? E aí, eu cheguei a conversar com essas pessoas recentemente, eles falaram, eu não dou mais dinheiro pros pedintes. Eu falo, mas por que não? Aí ele fala, eu não dou mais dinheiro para pedinte porque agora virou uma máfia. Os pedintes fizeram disso uma profissão. Eles alugam crianças, e eu vi reportagens, inclusive, no aeroporto, pegam crianças, alugam, pagam um valor pra mãe, para justamente pedir dinheiro nos aeroportos. Então virou uma maneira de você poder levantar dinheiro. O cara não quer mais trabalhar, ele feita a profissão dele virar um pedinte. Ah, mas Guilherme, são todos assim? Evidentemente que não. Mas por conta desses poucos, tem muitas pessoas que passam por dificuldade e eles deixaram de ajudar. Eu vou usar isso de uma forma análoga, né? Por quê? Porque dentro dos relacionamentos, quando você inicia um relacionamento hoje, eu tenho clientes meus, por exemplo, que mandam mensagem. Eles mandam mensagem, enviam mensagem pelo WhatsApp antes de sair com a menina e falam assim, você vai sair comigo de forma hoje consensual? Aí o cliente vai lá e fala. Aí a menina vai lá e responde, sim, é consensual. Não, pois bem, então... E aí antes de iniciar qualquer relação a mais do que simplesmente um encontro, fala, será consensual? Está tudo certo? Está combinado dessa forma? Formalizando mesmo, então. Isso pelo WhatsApp. Aí você fala, nossa, mas será que é paranoia? Não é. Eu não acho, cara. Então é que vem a história do pedinte que eu falei com uma analogia. Não são todas as mulheres que vão aplicar qualquer tipo de maldade nesse tipo de situação. Mas, por conta de poucas que fazem algum tipo de coisa, que acabam usando dessa artimanha, desse caminho aí pra conseguir alguma coisa, extorquir ou qualquer coisa do tipo, existe essa questão da precaução, né? Vamos falar que é sempre consensual para evitar qualquer problema. Ah, mas é todas as mulheres que fazem isso? Não, são poucas, mas por causa disso, muitas acabam tendo que pagar o pato. E acabam trazendo essa divergência. Então, se você fala assim, eu conheço situações de mulheres hoje que se casaram por interesse. Bom, se você conhece, eu conheço, beleza. Homens casaram por interesse também. Mas são todos? Não. Só que por conta dessa minoria, temos que fazer contratos e regulamentação, acordos, para que você evite com que isso aconteça. Para que seja algo que não seja somente por interesse, seja algo realmente de coração, né? E aí, que tipo de contratos existem hoje dentro disso? Existe o contrato de namoro, que é um contrato que é utilizado bastante, inclusive, onde você inicia uma relação, onde você deixa estipulado ali que você não vai ter a intenção de construir família agora, talvez no futuro. Tá. Quando você inicia um contrato de união estável, por exemplo, você faz um contrato de união estável, que é um estágio acima do de namoro, aí você já tem a intenção de construir família. Mas a união estável, ele é um caminho muito utilizado hoje em dia, tá? O certo, vamos parar pra pensar na perspectiva legal, seria o casamento. Você faz o casamento, né? Você se casa e dentro desse casamento, intrinsecamente, a ideia de família já tá bem clara isso, até por uma questão de tradição, costumes e a própria lei estipula isso, que o casamento ele tem a finalidade da constituição de família. E claro que quando eu digo família, pode eu não ter filhos, tá? Mas a ideia é construir uma família. Joia, boa. Dentro desse panorama, se você faz um contrato de união estável, é o mesmo casamento. São os mesmos direitos, são os mesmos deveres, então está tudo intrinsecamente ligado. Então as pessoas falam, eu só moro junto, eu não sou casado. Mas você tem que entender que o fato de você morar junto
trouxe para você determinadas cargas, determinadas consequências. E essas consequências, que eu vou dizer até a palavra consequência, mas no sentido legal, tá? Você vai ter deveres. São consequências no sentido dos deveres. E que deveres são esses? Todo o patrimônio que você, homem ou você, mulher, conquistar, será dos dois. Aí você fala, caramba, mas é automático isso? Mas eu trabalhei sozinho ou sozinha, conquistei todo o meu patrimônio, por que que eu tenho que fazer essa divisão? Simplesmente por você morar junto e ter a intenção de construir família, você tem que fazer essa divisão patrimonial no caso de uma eventual separação, que é a dissolução da união estável, como se fosse o divórcio. O que que a gente orienta para os nossos clientes? Ah, Guilherme, eu quero morar junto com ela, eu tô apaixonado, ou ele, né? Eu quero morar junto com ele, eu tô apaixonado, e eu não sei como é que eu faço para me proteger em relação ao patrimônio, minha empresa tá girando, eu quero poder proteger meu patrimônio, quero saber de uma forma onde eu fique protegido. Qual que é o caminho? Primeiro você tem que fazer um contrato de união estável e escolher um regime de separação de bens. Só você estipula lá, com regime de separação de bens, você faz uma união estável, reconhece isso em cartório, inclusive, e você estipula que a separação de bens, ou seja, o que você conquistar e ela conquistar, não vai se comunicar durante essa relação, a não ser que os dois comprem juntos, né? Você comprar um apartamento junto com ela, vão ser dos dois. E dentro desse regime, você ainda pode colocar em porcentagens desproporcionais, né? 20% para ele, 80% para ela, por exemplo. Ou o contrário. Então você consegue estipular isso daí porque você fez a separação de bens. Então, é uma Isso na separação de bens, Isso então. na separação de bens. Mas você tem que colocar esse contrato antes. Você não pode esperar para fazer esse contrato depois. Tá. Aí você fala, tá, mas se eu fizer depois e colocar que a união estável começou lá atrás? Existe um entendimento hoje que está sendo discutido no STJ. Como se fosse um retroativo, por exemplo. Eles estão discutindo agora, é um entendimento que quando eu falo STJ, jurisprudência, é que são decisões que estão levando a uma tendência de mudar. E tá levando a um caminho aonde você pode fazer agora, tá morando junto há 4 anos, você faz união estável com separação de bens agora e coloca com a data retroativa. Quando leva isso pro judiciário, tem casos que estão revertendo esse tipo de situação. Então você tem que valer daqui para frente. Então, por estar nessa confusão, o ideal é, antes de morar junto, faz um documento, se a intenção sua for proteger o patrimônio. Por que eu digo isso? Porque, por uma questão legal, né? Se você falar assim em questão, por exemplo, moral ou qualquer coisa do tipo, vai de cada um e vai do relacionamento do casal. O casal pode combinar, falar, olha, eu quero construir uma vida com você e tudo que eu conquistar será seu. Será nosso, vamos dizer assim. Então você casa, você faz a união estável com o regime normal, que é o regime do casamento padrão hoje, que é o regime de comunhão parcial de bens, que é daqui para frente. Daqui para frente, tudo que a gente conquistar será dividido. Existe um terceiro regime, que é o regime de união universal. Esse regime, ele inclui inclusive o seu passado. Que esse é que acho que o Thiago Nigro fez com a Maíra Card, né? Então, quando você traz esse regime para a relação, para esse relacionamento da união estável, ou no casamento, tá? Isso se aplica para os dois regimes, os regimes se aplicam tanto para a união estável quanto para o casamento. Se você escolhe o universal, você está ciente que o que você conquistou lá atrás vai ser partilhado no fim desse relacionamento, independentemente de qualquer coisa. É um documento assinado, é um contrato, é uma livre escolha. Você escolheu por fazer daquela maneira e vai ter que seguir esse caminho, não tem para onde correr. Perfeito. Gui,